Bom dia a todos, presidente. Eu também quero fazer esse comentário na questão da Venezuela. É óbvio que é um motivo de permanente monitoramento do governo, preocupa muito. Eu, infelizmente, na segunda-feira, gostaria de estar presente nessa audiência. Senador Nelson, mas não, vou estar no Rio de Janeiro, mas eu tive um retorno já da comissão de deputados que estiveram lá ontem, em Pacaraima, e a situação é muito, mas muito dramática em todos os segmentos, seja na esfera da segurança, na esfera da saúde. Os hospitais estão realmente tomados ali por venezuelanos que precisam desse atendimento, em detrimento do povo de Roraima. Então, há um óbvio norte sobre essa questão para o governo, que só vai se resolver, é um problema que não há uma guerra entre Brasil e Venezuela, mas é um problema que só vai se resolver ao se restabelecer a democracia na Venezuela, de maneira a permitir que as pessoas possam permanecer e voltarem para lá com a segurança, em primeiro, do seu direito, a garantia do seu direito de ir e vir, e a partir daí uma tentativa de longo prazo de normalização daquele país que está enfrentando inflação de 10 milhões por cento ao ano. Quer dizer, algo inimaginável, o país quebrou completamente, um país riquíssimo em petróleo, talvez por isso também desperte a atenção, né, de tantos atores importantes no mundo, mas do lado do brasileiro, a forma como o governo vem conduzindo essas tratativas de uma forma muito tranquila, pé no chão, a todo momento fazendo questão de mostrar que não tem nenhum interesse em qualquer tipo de conflito bélico, armado, militar. A solução não passa por aí. E é óbvio que continuamos aqui com toda a apreensão, senador Álvaro Dias, acompanhando par e passo o que vem acontecendo ali na região e, na medida do possível, dar ajuda humanitária, né, para aqueles que realmente não tem mais a quem recorrer, acabam vindo para cá, para o Brasil, num ato de desespero. Então, e para concluir sobre os assuntos que Vossa Excelência colocou aí, eu também marca muito a minha infância a questão do aniversário de morte do Ayrton Senna, né? Eu faço aniversário dia 30 de abril, ele faleceu no dia 1º de maio. Logo na sequência, eu costumava, né, junto com o presidente, então apenas deputado Jair Bolsonaro, acordar nas madrugadas para acompanhar as corridas de Fórmula 1, né? Sou um super fã, inclusive recentemente a notícia que há o grande interesse, a possibilidade concreta de a Fórmula 1 ir para o Rio de Janeiro, inclusive com a construção de um autódromo novo ali na região de Deodoro, com um investimento privado de fundos com muitos recursos dos árabes. Então a gente também solidariza aqui com a família do Ayrton Senna pelo aniversário de morte. Presidente Nelson, é a primeira circunstância de palavra quase imposta e forçada da história, não da história dessa Comissão de Relações Exteriores, nem do plenário, mas da história do Senado, em nosso caso. Eu saudar Vossa Excelência por, mesmo nesta semana apertada pelo feriado, essa comissão está cumprindo com as suas atribuições. Lamentavelmente não temos quórum para deliberação e só reiterar o cumprimento a Vossa Excelência sobre os comunicados aqui feitos. Eu acho que, em especial, a situação da Venezuela merece uma atenção nossa e merece ser tratada com a cautela que a tradição diplomática brasileira exige. O Brasil tem uma tradição, as nossas Forças Armadas têm uma tradição pacífica ao longo dos últimos 2 séculos. A última vez que nós nos envolvemos em algum tipo de conflito com vizinhos foi na Guerra do Paraguai, e isso aí já tem mais de um século. E a última vez que nos envolvemos no conflito foi ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Então, eu queria aqui ressaltar, destacar, cumprimentar o comunicado, a posição da Comissão de Relações Exteriores, externado por Vossa Excelência neste comunicado, sobre a posição desta comissão em relação ao conflito venezuelano. Eu creio que é melhor. Temos acordo na perspectiva de que a Venezuela está sob a égide de um regime autoritário. A tradição da diplomacia brasileira é da defesa do multilateralismo.
e da saída democrática e da saída pacífica para os conflitos existentes. O Brasil, e aqui eu quero reiterar, o Brasil não pode ser porta-voz de nenhum tipo de aventura militar, principalmente no nosso continente. A ditadura existente na Venezuela deve ser esgotada pelas pressões diplomáticas que o país tem que cumprir, inclusive acionando países que têm relação com a Venezuela e dos quais o Brasil tem ótima relação, como é o caso da China e da Rússia, né? É só assim, só exercendo o multilateralismo, só na busca incessante pela paz na América Latina. Isso, inclusive, o Brasil tem sido protagonista ao longo das últimas décadas, que esse conflito deve se encontrar uma solução. Eu repito, há de nossa parte, da rede, da nossa parte, do bloco que representa a oposição aqui no Senado, um reconhecimento de que a Venezuela está sob um regime de exceção, que a Venezuela está sob uma ditadura. Há também uma afirmação de que o Brasil não pode ser porta-voz de nenhuma aventura bélica, de nenhuma aventura militar nesse país vizinho, e que os princípios que devem reger a solução do impasse dramático que vive o nosso vizinho deve ser o multilateralismo por parte do Brasil e a busca incessante pela paz na América Latina. Muito bem, meus cumprimentos a Vossa Excelência, presidente. Hoje, um dia depois do feriado, e Vossa Excelência conseguiu abrir a Comissão de Relações Exteriores. Isso é sinal de prestígio de Vossa Excelência. E também me congratulo com os temas que foram muito bem colocados com relação ao imperador japonês. Ontem é o Dia do Trabalhador, um dia importante, embora nós não tenhamos muito a comemorar em função da grande quantidade de pessoas que estão desempregadas. Mas eu acredito que o governo esteja trabalhando para reverter esse processo. Nós aqui, com certeza, faremos a nossa parte. Nós que estamos no bloco de oposição, mas uma oposição moderada, uma oposição que quer o melhor para o Brasil. Nós não estamos fazendo, nós do PDT, principalmente, aquilo do quanto pior, melhor. Pelo contrário, nós queremos o sucesso do governo. O governo hoje não é o governo do PSL, da direita ou da esquerda, é o governo de todos os brasileiros. Então nós queremos e vamos fazer de tudo aquilo que depender de nós para colaborarmos para que a gente possa sair desse momento difícil que nós estamos enfrentando. Nós estamos vendo várias empresas diminuindo a quantidade de funcionários, isso nos preocupa muito. Agora, com essa possibilidade de diminuição de importação da soja brasileira pela China, isso nos preocupa e muito, que é um dos fatores fortes do saldo positivo da balança comercial brasileira, é a exportação de commodities. Há um problema a ser resolvido por parte não só político, mas esse problema com a produção de suínos da China, que é exatamente um dos motivos pelo qual a China importa muita soja brasileira. Isso pode nos trazer algum problema. Com relação à Venezuela também, é de fato uma questão que envolve diretamente o Brasil. O Brasil, eu diria, presidente, da América Latina, é o líder da América Latina, é o país que tem a maior produção, tem a economia mais forte e tem que estar sempre estendendo a mão aos nossos vizinhos. É evidente que nesse momento que a Venezuela vive praticamente uma ditadura, é difícil você estender a mão para um país que não tem o mesmo regime que a gente tem e que gostaríamos que tivesse. Hoje pela manhã eu ouvia em algumas rádios algumas pessoas
falando negativamente do apoio que o governo brasileiro está dando aos venezuelanos que estão precisando de recursos, precisando de comida, auxílio, e foram, se não me falha a memória, 224 milhões de reais que está sendo transferido para o apoio a essas pessoas, e a discussão era exatamente essa. No momento em que nós estamos diminuindo ou tendo um corte na educação, nós estamos enviando dinheiro para outro país. E eu entendo que esta é uma posição estratégica do Brasil. O Brasil tem que estender a mão aos países vizinhos, principalmente a Venezuela. A Venezuela é um dos maiores compradores do Brasil de manufaturados. Nós exportamos commodities para a China, mas exportamos produtos industrializados para a Venezuela e os países da América Latina. Portanto, é uma obrigação nacional, uma obrigação do Brasil estender a mão a esses países. Não são políticas diferentes. Nós temos que rever, e eu entendo que é necessário rever esse corte que está acontecendo na educação, mas isso não tem nada a ver com o dinheiro que o Brasil vai dispor para ajudar um país que está em dificuldades. Volto a dizer, eu entendo que o Brasil é o protagonismo na América Latina. Então, nós temos a obrigação de ajudar esses países, porque quanto melhor eles estiverem, mais eles vão comprar no nosso país e melhor será o resultado da nossa balança comercial. Então, só para me posicionar com relação a isso e dizer que realmente não é o caso do Brasil entrar em uma discussão além do diálogo, né? Nós podemos dizer até que passamos por um momento de disputa política entre os Estados Unidos e a Rússia, utilizando a Venezuela como causa. Então temos que ter muita cautela, muito cuidado com relação a isso. A China também, junto com a Rússia, e do outro lado os Estados Unidos. Então, é um momento de muita cautela, mas o Brasil não pode ficar de fora dessa discussão. Essa discussão ela é importante e o Brasil tem que ser o protagonista da América Latina. Muito obrigado, presidente. Agradecemos as colocações do senador Assir. Realmente esse é o nosso entendimento. Eu estive ontem com o ministro Ernesto e das vezes em que a gente teve contato, nunca se saiu da questão da pressão diplomática, da ajuda humanitária, que é algo que está na genética da nossa nação. O Brasil sempre atuou desse jeito, um país pacífico, um país que sempre estendeu a mão ao seu vizinho e, apesar, a crítica tem que ter mesmo, porque você está num ambiente democrático, você faz uma coisa e tem gente que não concorda, mas a disponibilidade através de recursos para ajuda humanitária, se não a tivesse, ia ter mais crítica, pode ter certeza. Então, eu penso que o governo agiu certo, está fazendo a sua parte e é importante lembrar que o Brasil não age sozinho nessa questão. A gente está inserido no Grupo de Lima, que é discutido essa questão, ninguém toma uma decisão sem discutir antes. Ontem mesmo, na visita que eu fiz ao ministro Ernesto, após a visita ele teve uma teleconferência com todos os integrantes e dali foram tirados os encaminhamentos que posteriormente, numa nota, foi colocada para toda a imprensa e toda a sociedade ver a ação do Brasil. Com a palavra agora o senador Álvaro Dias.